Eu vou colocando aqui as cascas de ovos, vão ficando, tá tudo seco já, porque já faz tempo que estão aqui. E a gente vai pegar junto daqui a pouco essas cascas e nós vamos bater no liquidificador. E aí tem umas etapas. Esse pó que vai virar ali é pó mesmo, como se fosse um pó, o mais próximo que você conseguir de um pó de giz, assim, de um calcário, alguma coisa assim. A gente vai aplicar sobre as plantas, só que não existe uma concentração exata para ser aplicado. Por quê? Para existir uma concentração exata, você tem que saber quanto tem de cálcio e dos outros nutrientes no solo, no substrato, no lugar que você vai aplicar, tá? Se você não sabe, não tem como eu te dizer, você vai aplicar tanto por volume de solo ou por área. Não tem como. Só que existe uma dose considerada máxima de aplicação, e tudo é muito relativo nessa coisa do ecológico, tá? Porque a gente não tem muitas pesquisas que nos deem a segurança de falar, você vai aplicar tantos gramas de pó de ovo por área. Então a gente vai fazendo algumas tentativas, mas eu e vários outros colegas, você pode até dar uma pesquisada aí também, fazemos dessa forma e a gente obtém bons resultados. Vai ser complicado eu falar para você, num vaso pequeno, num vaso médio, num vaso grande, porque isso também varia, não existe. Um vaso com diâmetro de até 15 centímetros é pequeno, um vaso de 15 centímetros a 30 centímetros é médio, não tem como falar isso, tá? Mas vamos ao bom senso e sempre que você correr o risco de errar em uma adubação, erre para menos. Nunca erre para mais, porque o erro de adubação para mais causa intoxicação na planta e ela pode morrer. A gente vai aplicar junto depois em alguns vasos, mas a dosagem considerada máxima em um vaso pequeno. Esse vaso aqui, ele não é tão pequeno, na verdade uma bacia, ele não é tão pequeno, só que ele é rasinho, tá? Ele deve ter aqui uns 6 centímetros, então tem pouca terra aqui pra gente trabalhar, então vou considerar pequeno. A gente vai fazer uma aplicação de uma colherzinha de café na superfície dele. Quando for possível, a gente vai revolver a terra. Revolver significa dar uma misturadinha ali, desde que não machuque as raízes. Se for machucar a raiz, a gente vai deixar por cima e vai fazer com que a água seja o veículo que vai lentamente fazendo com que a casca de ovo vá infiltrando. E em torno de uma colher de sopa rasa para um vaso grande. E Larissa, de quanto em quanto tempo você aplica isso? Uma vez ao ano. Porque mesmo que seja em pó, com um ano a gente ainda tem a presença da casca de ovo lá dentro da terra, lá dentro do substrato. E se ainda tem lá, não faz sentido eu colocar mais, especialmente porque ela sobe o pH. E se a gente fugir muito do pH, muito acima de 5,5, lembra que eu falei? A gente tende a ter alguns nutrientes muito presos e que não ficam liberados para as plantas conseguirem absorver, tá? Outra forma de aplicação. Você pode ferver a ovo ali para cozinhar, né? E aquela água da fervura, ou você pode ferver as próprias cascas. Assim, ó. Depois já porque às vezes você não vai cozinhar o ovo, você vai fritar, você tem a casca. E aí você pode ferver essa casca. Você vai tirar a casca dali, só que boa parte dos nutrientes da casca dos ovos, eles passam para a água. E essa água você pode usar como um adubo líquido e vai aplicar nas suas plantas como se você estivesse molhando as plantas, tá? Só que, pelo amor de Deus, não me coloque água quente em cima da planta, senão ela vai morrer, não tem jeito. Se você, às vezes, coloca vinagre ali no canequinho, na panela, para ferver o ovo, para a panela não ficar escura, aí também não aplica não, tá? Porque é muito ácido e aí você vai ter algum problema com a sua planta. Só se for na água pura, tá? A água mesmo você espera esfriar e aí você aplica. De quanto em quanto tempo? Em torno de 15 dias é uma boa aplicação, tá? Ali na água, os nutrientes eles estão prontamente disponíveis para a planta. É como se ele chegasse lá, descesse na terra e falasse, oi, cheguei. Ela fala, e você que eu quero. E aí ela vem e já absorve, já começa a fazer a utilização daqueles nutrientes. É uma ótima forma de uso. E uma outra maneira de você usar a casca de ovo em pó, tá? Muito eficiente, é você aplicar em composteiras.
Você entre nas composteiras, quem entende disso, quem não entende, tem um vídeo falando sobre composteiras, tá? A gente vai fazendo camadas, a gente coloca uma camada de resíduo, uma camadinha de terra, uma camadinha de resto de palha, de folha seca, e aí a gente vai alternando essas camadas. Você pode fazer, entre uma dessas camadas, uma camadinha bem fininha, tá? De pó de casca de ovo. E aí você continua fazendo a sobreposição de camadas. Bem fininha, por quê? Para não subir demais o pH e destabilizar a composteira, tá? Sempre que correr o risco de errar nesse tipo de coisa, erre para menos, tá? Do que para mais. Para mais, depois vai ser muito difícil de reverter a situação. Agora, vamos fazer junto? Eu não vou lá na cozinha com vocês, porque o liquidificador, depois que ele bate bastante e a gente abre, ele forma um pó, fica quase que uma névoa, assim, parecendo que tá evaporando. Então, eu vou fazer essa sujeira por aqui mesmo, tá? Eu vou aproximar aqui e a gente vai fazer junto como a gente vai transformar a casca de ovo em um pó que a gente pode aplicar na composteira direto na planta. Vambora! Eu vou esperar um pouquinho para abrir, porque começou a sair até pó aqui pelo bico do liquidificador. Então, se você estiver fazendo dentro da sua casa, espera um pouquinho para dar uma sentada, tá? A minha peneira, ela não é... A malha dela é meio grossa, tá? Então, não vai ser bem um pozinho. Se você tiver uma peneirinha com uma malha mais fininha, vai ser mais eficiente. Porque quanto menor, mais rápido a planta vai conseguir absorver. Eu vou peneirar esse daqui. E as casquinhas que ficarem mais grossas, eu vou bater de novo. Ó, dá pra ver que ficou bem grandão ainda. Esse aqui eu vou voltar. Vou bater de novo. Eu vou peneirar. O que ficar grande agora vai ficar, tá? Eu não vou bater mais, não. Porque o meu liquidificador, ele não tem uma potência muito boa. Então, é isso. Vai ficar aqui um pouquinho grande. É um grande, mas não tão grande. Meio fininho. Se eu misturar, eu tenho aqui partículas bem pequenininhas e aqui um pouco maiores. Eu vou ter algumas que vão ser absorvidas mais rápido e outras mais lentas. Então, eu vou até usar... Olha aqui pra mim, peraí. E aí, eu vou até usar o raciocínio de que eu vou ter um adubo de liberação um pouco mais rápido, um pouco mais lenta. E nessa composição, eu vou ter um período aí mais longo de fornecimento desses nutrientes para as plantas, tá? Agora, a gente vai aplicar junto. Ó, essa aqui é uma... Planta Comigo Ninguém Pode, tá? Ó. E o vaso é pequeno, ele tem uns 20 centímetros de diâmetro de boca, uns 25 de altura. Eu vou aplicar 2 colherzinhas de café, tá, gente? Aquela bem pequenininha, ó, tá vendo? Ó, comparando com a mão, bem pequenininha. Eu vou colocar 2 colherzinhas de café. Ó, não cheionas, tá? Legal, a gente sabe que casca de ovos, então, é um excelente fornecedor de alguns nutrientes importantes para as plantas, tem o poder de nos ajudar a equilibrar o pH, a gente viu as formas de aplicação mais eficientes. E agora, será que a gente pode aplicar em todo tipo de planta? Não. Existem plantas que gostam de um solo, um substrato com pH mais ácido, como é o caso de cactos e suculentas. Então, nesses 2 tipos de planta, não aplique. Porque, como eu falei várias vezes aqui nesse vídeo, a casca de ovo tem o poder de aumentar o pH. Então, a gente não quer que isso aconteça para esse tipo de planta. Na dúvida, pesquise qual é a faixa de pH que a sua planta gosta. Mas, em geral, plantas ornamentais ficam muito bem com casca de ovos, tá? Com pH equilibrado, dentro da faixa que eu falei para vocês. Samambaia, Comigo Ninguém Pode, antúrios, costelas de Adão, várias plantas dos nossos jardins apreciam muito casca de ovos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou,
curte esse vídeo pra mim. Se você acha que essas informações podem ajudar alguém, marca a pessoa, envia esse vídeo pra ela. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Beijo.